E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Monteiro. Hoje quero falar com vocês do livro Coração, Cabeça, Estômago, de Camilo Castelo Branco, leitura obrigatória para a prova da UERJ. Vem comigo! Bem, começando essa aula agora com vocês, quero chamar a atenção do seguinte. Eu quero que você, por favor, marque aí o canal, bote aí sua inscrição, bote o sininho para tocar. Isso é muito importante para a gente. Nesse primeiro vídeo hoje, eu quero abordar a obra Coração, Cabeça e Estômago, que alguns alunos já estão reclamando comigo que não estão entendendo muito bem a linguagem do texto, a organização textual. Bem, o que eu quero pedir a vocês é que você procure acompanhar aqui as aulas e mande para mim as suas dúvidas, suas perguntas. E eu estou oferecendo um curso de específica UERJ. Então, eu vou dar aula de português, literatura, e vou principalmente falar de literatura portuguesa e explicar como que o romantismo português é diferente do romantismo brasileiro. Quais são as particularidades de um, as diferenças que eles têm, principalmente na sua organização, para facilitar o entendimento do texto. Então, vamos lá. Coração, Cabeça, Estômago. É um livro que procura acompanhar a história do personagem Silvestre. O Silvestre, ele é um homem romântico, um homem que é impregnado justamente pelo quê? Ele é impregnado por aquele sentimento que é típico da segunda geração da literatura romântica portuguesa. É um cara que tem um ideal quando novo, e aí a gente vai pegar essas três fases, né? Em que a gente tem que perceber que ele responde àquilo que seria a segunda geração romântica. Quais são as características dessa geração romântica? Primeira coisa, o exagero sentimental. Isso a gente percebe, né, principalmente na primeira parte do livro, como que o nosso amigo ele é tomado por emoções e ele quer agir de uma forma que represente o sentimento, a necessidade dele de amar, de achar o seu amor, aquele amor à primeira vista. E aí você tem essa idealização amorosa, que é típica do romântico, né? Ele idealiza o sentimento amoroso, e esse sentimento amoroso platônico, ele acaba gerando um sentimento pessimista. Por que um sentimento pessimista? Porque ele não consegue vivenciar ou haver a entrega desse relacionamento amoroso. E aí você tem uma questão mórbida, né? Essa questão da morte aparecendo como solução dos problemas. Lembrando que o romântico ele tem o hábito, né, da segunda geração, ele tem essa idealização amorosa, e diante da impossibilidade dele amar, da impossibilidade dele de ter essa pessoa amada, ele acaba fugindo para o sonho, para a fantasia, para a bebida e para a morte. Daí vem a morbidez. A morbidez aparece muito nos textos da segunda geração, porque retrata justamente essa necessidade do poeta, ou do artista, ou do personagem, entregar esse amor, vivenciar esse amor. E aí entra essa questão, né? É uma novela que tem um tom de sátira. Por conta dos exageros do personagem, às vezes ela se torna cômica. E aí que está a grande questão. A gente vai ter que organizar e observar que o livro ele começa com um preâmbulo. Como assim um preâmbulo? Ele tem assim, uma parte inicial em que ele tem um diálogo entre o Afrânio Xavier e o editor, que seria o próprio Castelo Branco. E, a partir daí, eles falam sobre os escritos do Silvestre da Silva. É interessante que, como ele vai publicar a obra de um cara que deixou os papéis já escritos, mas que não foram publicados, ele vai justamente aí encontrar uma questão, muita gente compara, né, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que qual é a diferença crucial? Né? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra realista, que marca o início do realismo no Brasil, a obra do Coração, Cabeça, Estômago, ela vai justamente o quê? Ela é escrita com o nosso personagem Silvestre morto. No entanto, ele já deixou escrito esses papéis. E é o editor que está aí justamente falando. Ele não vai ter, de repente, a ideia exata do que aconteceu, porque ele vai se basear muito naquilo que está escrito. E aí é interessante a gente perceber a divisão, né? O uso do coração, da cabeça e do estômago. E aí a gente tem justamente três partes, e a parte mais extensa do livro é justamente a parte do coração, que é essa parte romântica. Né? Ele, um jovem apaixonado, tomado por ideias apaixonadas,
ele vai ser movido pelas ideias do coração. A segunda parte você vai ser o quê? A cabeça, que aí tem diante das decepções amorosas, ele vai se entregar para um lado mais racional. E a terceira parte é quando ele já está mais envelhecido e aí ele decide ceder aos encantos do estômago. E aí é muito legal você parar para perceber como que ele constrói isso, quer dizer, dentro dessa divisão, há subdivisões. Por exemplo, dentro da parte do coração, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar os 7 amores do Silvestre. As 7 mulheres por quem ele se apaixonou e se apaixonou longamente. E aí, além dessas 7 mulheres, nós temos ainda 2 mulheres, uma que o mundo esperava, a outra que o mundo desprezava. É uma história bem interessante essa divisão aí. E aí, depois na cabeça, a gente vai ter a parte justamente o quê? Do Silvestre, jornalista, que vai se meter a falar de políticas e falar dos arroubos e das questões que permeiam a hipocrisia da sociedade. E aí, páginas sérias da minha vida, é a outra parte aí que compõe essa da cabeça. E o nosso amigo vai levar mais pau do que propriamente ser compreendido e ser louvado. Quer dizer, ele esperava ser agraciado, ser louvado, mas fracassa no seu ímpeto. E aí entra a terceira parte do livro, que é o nosso amigo explicando como ele se casou e termina com o editor fazendo uma publicação ao respeitável público. Veja bem, é um livro que pede uma leitura atenta, pede uma leitura mais cuidadosa. Eu aqui o que eu estou fazendo com vocês é fazendo uma leitura rápida de apresentação. Nos próximos vídeos eu prometo ser tão breve quanto este, mas falando mais especificamente do coração, outro vídeo falando da cabeça e outra parte falando do estômago. Esse vídeo é só uma introdução sobre o que nos espera e um convite para que você faça o projeto comigo, o projeto UERJ específica, que eu pretendo te ajudar a entender o texto, prometo te ajudar a entender como a UERJ vai cobrar esse livro e te deixar mais próximo da vaga da UERJ. Então, se inscreve no canal, toca o sininho, passa aí, avisa para os amigos, compartilha, porque esse é o primeiro vídeo e outros virão justamente na tentativa de ajudar você a entender melhor essa obra. Tá bom? Conto com sua ajuda para que esse vídeo se propague e gere novos vídeos. Até a próxima!